Olá, luz, câmera, ação! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, a turma escolhida é a primeira série, primeiro ano A, B e C do Colégio Militar Maria Eleni Perillo. Vem comigo! Este conteúdo, segundo bimestre, vale lembrar que vai cair na prova, você já deveria ter feito a pesquisa da semana passada. Fez? Espero que tenha feito. Vamos esclarecer. Eu já dei uma adiantada aqui para você. Esse primeiro bloco eu tenho 3 palavrinhas. Mas, que é uma conjunção coordenativa, adversativa. Mas, estou pronunciando bastante o i para você não fazer mais essa confusão. É um advérbio de intensidade. E o mas, com acento, é um adjetivo. É o contrário de boas. Então, olha só. Vamos fazer uma frase com mas. Você foi ao clube, mas nem tomou banho. A ideia é oposta, adversativa. O mais com i, quantidade, advérbio de intensidade. Ela é a mais estudiosa da sala. Quem será ela, hein? Toda sala tem uma que é mais estudiosa. Ele é o mais elegante dos garotos. Quem é esse gato, hein? Quem é o mais elegante dos garotos? E finalizando esse bloquinho, mas com acento, o contrário de boas. O contrário de boas, ele é um adjetivo. Meninas mas fizeram um bolo de chocolate e nem me deram um pedacinho. Lembra maldade, certo? Olha, esse barulho é porque eu tô aqui na área da minha casa gravando essa aula para vocês, ok? Então qualquer interferência não é culpa minha, nem sua. É a sociedade que não pode parar, nem a nossa aula de gramática. Vamos lá. Eu tenho agora onde e aonde. Onde é um advérbio e ele indica permanência. Por exemplo, onde você guardou o pincel? Permanente, está lá, quieto, parado. O aonde também é um advérbio também interrogativo e indica movimento. Aonde ela vai? Aonde vocês foram ontem? Lugar nenhum. Quarentena é todo mundo em casa, estudando, rezando e respeitando. Então vamos lá. Onde? Lugar parado é um pronome relativo. Aonde? É um advérbio interrogativo, movimento, aquilo que está em movimento. Então eu tenho aqui, vou escrever umas dicas para vocês. Onde é a permanência, aonde movimento. Vamos dar um exemplo? De novo, para tirar as dúvidas. Eu conheço gente que está na faculdade e ainda faz essa confusão. Por exemplo, você pode me dizer onde ou aonde vai amanhã? Aonde vai? Vai, movimento, verbo ir. Outro exemplo. Você pode me dizer onde ou aonde escondeu o livro de português? Onde escondeu? Parado, permanência. Então é onde, ok? Seguindo, essa aqui... Desde o 8º ano, vocês sabem, mal com U, mal com L, ou vice-versa. Mal com L é o contrário de bem, é um advérbio. Então, é o contrário de bem. Contrário de bem. Mal com U é o adjetivo, é o contrário de bom. Certo? Então, vamos lá. Aquele menino é mal educado. Mal educado, a gente troca mentalmente na hora da prova, do trabalhinho. Ele é bem educado ou ele é bom educado? Ele é bem educado. Então, mal educado é com L. Quando você coloca o mau filho, desobedece aos pais. Mau filho, bom filho. Então, é mal com U. Só que aí, não tem nenhum mau filho, não? Todos obedecem. Assim espero. Seguindo, esse bloquinho aqui, A é uma interjeição.
indica o quê? Pode ser um entusiasmo, uma surpresa, uma dúvida. Ah, interjeição. Esse A com H é o verbo haver. O verbo haver no sentido de tem, de existir. Por exemplo, há 5 alunos que não estão vendo o canal agora. Existem 5 alunos, tem 5 alunos, é no sentido de ter, existir. Ele é com H e acento. Esse A aqui, ele pode ser um artigo ou uma preposição. Por exemplo, a menina saiu, a artigo. Preposição, daqui a pouco você vai sair dessa aula. Daqui a pouco, a preposição com ideia de futuro. É uma preposição que indica futuro. Por exemplo, daqui a 30 minutos começará o filme. Daqui a 30 minutos dá a ideia de futuro, um tempo que ainda vai acontecer. Então, esse A pode ser um artigo ou uma preposição. Eu vou colocar aqui ideia de futuro para você entender esse exemplo que eu te dei, que é o que gera mais dúvidas. Quando você coloca também distância. Minha casa fica daqui a 40 metros da pizzaria. Então, é a distância que fica. Esse A pode ser futuro e distância, ok? Eu não dei nenhum exemplo com esse A interjeição. Ah, vai ter trabalho semana que vem? Vai sim. Na próxima segunda, trabalho desse conteúdo. Para isso, reveja essa aula e também releia o conteúdo da sua pesquisa. Eu espero que você tenha feito. Ah, se inscreve no meu canal, curte lá, dá o seu like, não é legal? Terminando, eu e mim. Gente, eu não quero mais essa confusão, não. Todos dois são pronomes. Esse aqui é o pronome do caso reto. Aqueles que nós usamos para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso reto. O mim, caso oblíquo. Aquela ladainha lá do 7º ano. Mim, comigo. Ti, contigo. E aí segue. Qual a diferença de um para o outro? Atenção. Você usa o eu, pronome do caso reto eu, antes de verbos no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, professora? São aqueles que terminam em ar, ir, or. Não tem nenhum verbo em ur, viu? Você falou ur aí, mas não tem não. Por exemplo, este conteúdo é para eu ler. Ler é um verbo que está no infinitivo, terminou em er. E o eu é o pronome usado neste caso. Você pode até falar, só que gramaticalmente está errado. Esse conteúdo é para mim ler, professor? Eu vou falar assim, é para você ler e também estudar mais, porque o certo é, este conteúdo é para eu ler. Professora, isto aí é para eu copiar ou para mim copiar? Isso aí é para eu copiar você, porque eu já fiz aqui, eu copiar. Copiar é um verbo que está no infinitivo, certo? E o mim, que também é pronome, quando que eu uso o mim? Você usa o mim final de frases e depois das preposições. Esqueceu o que é preposição? As principais preposições são de, com, em, para, a. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui, primeiro no final de frase. Você trouxe esse bolo de chocolate para mim? Para eu fica muito estranho, né? Não fica assim bem aos nossos ouvidos. E agora com preposição. Não saia sem mim, por favor. Sem é uma preposição, sem com S, viu? Sem é uma preposição. E esse pronome mim, ele é usado após preposições e no final de frases. Pensa rápido aí, o que você vai usar? O eu ou o mim? Empreste a sua tarefa para mim ou para eu revisar? Pensa aí, fala. Para eu revisar antes de verbo no infinitivo. Mais duas, vou falar essa e outra. Eu quero que você busque o livro para eu ou para mim? Para mim. Para é uma preposição, além do mais é o final da frase. Usamos mim. A última. Quem pode me emprestar o pendrive
para mim assistir essa aula ou para eu assistir essa aula? Para eu assistir essa aula, ok? Agora eu vou apagar o quadro e a gente volta com o uso dos 4 porquês. É rapidinho. Dando continuidade, estamos aqui agora com o uso dos porquês. Lembrando, assista essa aula. Daqui a pouco teremos atividades postadas no GR8 para fixação deste conteúdo, que também é o conteúdo do trabalho da próxima segunda-feira. Vamos lá? Uso dos porquês. Eu tenho aqui 4 porquês. O primeiro, o mais simples, talvez um dos mais usados. Esse porquê separado, ele é usado no início das perguntas, no início das frases que fazem uma pergunta. Só que tem agora um detalhe a mais que você não conhecia até o 9º ano. Esse porquê separado, ele também é usado no sentido de por qual motivo, pelos quais motivos, pelo qual, por qual. Como assim, professor? Simples. Primeiro, ele é usado nas perguntas. Por que você não fez a tarefa? É uma pergunta direta. Agora eu vou dar um exemplo de quando ele é usado no sentido de pelo qual, por qual. Vamos lá. Este é o caminho por que passei. Separado. Este é o caminho pelo qual passei. Esse pelo qual substitui mentalmente o porquê separado. Vamos um outro exemplo. Esta é a rua porque passamos todo dia, pela qual passamos todo dia. É substituído pela expressão pelo qual, por qual, pelas quais. Ele é usado de maneira separada. O porquê junto, sem acento, usado nas explicações, nas respostas, ele tem o valor de uma conjunção explicativa ou causal. Por exemplo, ela não está assistindo a aula porque está atrasada com a tarefa de outra disciplina. Este porquê é uma causa, é uma explicação, junto e sem acento. Mais um porquê, separado e com acento, no final de uma frase, seja ela afirmativa, seja ela interrogativa. Por exemplo, você não veio para a festa, por quê? Final de frases interrogativas ou afirmativas, porquê separado e com acento. E o último porquê, ele tem a função de um substantivo, é o mesmo que o motivo. Eu não sei o porquê de tanta preguiça nos adolescentes. O motivo de tanta preguiça nos adolescentes. O porquê junto e com acento tem a função de um substantivo, certo? Vamos um macetezinho bem simples. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Se você prestar atenção, as frases têm um raciocínio que vai te ajudar a memorizar cada porquê. Vou repetir. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então vamos lá. Início de pergunta, separado. Resposta, explicação, junto. Mas, vamos pôr aqui um mas na nossa frase. Uma letra minúscula no caso aqui. Mas por quê? Final de uma frase interrogativa, separado com acento. O porquê eu não sei. O motivo, a causa, a razão, eu não sei. Aí a gente coloca um o aqui para ficar mais fácil de você entender, ok? Eu quero encerrar agora a nossa aula com o pensamento de Charles Chaplin. Onde há uma vontade, há um caminho. Eu sei que está puxado, está corrido, mas para o momento é a solução que nós encontramos. Bora fazer os exercícios? Daqui a pouco eu posto lá para você, ok? Tchau, beijos!